Em termos nacionais, o Ministro da Educação desmente ter impedido a demissão do chefe de gabinete, Tiago Brandão Rodrigues, reafirmou que não sabia da polémica das duas licenciaturas falsamente declaradas por Nuno Félix, de quem é amigo. O Ministro da Educação negou ontem que tenha pedido a exoneração do chefe de gabinete, que declarou duas licenciaturas falsas, tal como havia sido afirmado pelo anterior secretário de Estado do Desporto, João Vengórvios Menezes. O Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, contrariou assim as afirmações do seu antigo secretário de Estado, que se demitiu em abril, em colisão com o Ministro e as políticas do Ministério, desmentindo que alguma vez tenha impedido a exoneração de Nuno Félix, o chefe de gabinete que se demitiu na sexta-feira depois de ser conhecido que declarou duas licenciaturas falsas. Ainda a autorização de residência é o ovo de Colombo de Costa. A secretária executiva da CPLP tem mandato para iniciar conversas técnicas e políticas sobre a proposta portuguesa, mas Santos Silva admite que a conclusão do processo só avança a partir de 2019. A nova declaração de Brasília reconhece a mobilidade e circulação no espaço da CPLP, é um instrumento essencial para o futuro da comunidade e fala na construção progressiva de uma cidadania da CPLP. Palavras que o Primeiro-Ministro leu como apoio à sua ideia de promover a liberdade de residência na CPLP. Uma ideia, e não exatamente uma proposta concreta, com regras ou condições que tenham sido discutidas, que António Costa há muito defende, colocou no programa de governo e trouxe à Cimeira de Brasília, com a qual consegue deslocar a discussão da questão dos vistos. O ovo do Colombo é passado a discussão dos vistos para a autorização de residência, defendeu ainda o Primeiro-Ministro em declarações aos jornalistas portugueses que acompanharam os trabalhos da Cimeira de Brasília. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa e o primeiro-ministro António Costa avisaram que vão estar atentos ainda ao cumprimento dos direitos humanos na Guiné Equatorial, nomeadamente a questão da pena de morte. A Guiné Equatorial respondeu assim e pediu também o apoio técnico para acabar com a pena de morte naquele país. Ainda em termos de informação, mas lá para fora, na selva de Calais, que continua ainda a dar que falar, chegou a vez de crianças e jovens mudarem de casa. São perto de 1.500 menores sozinhos, alojados em contentores e que vão agora ser distribuídos por centros de acolhimento em França. A selva deverá acabar aqui. As autoridades francesas começam hoje a transferir os menores desacompanhados que se encontram em Calais, o maior campo de imigrantes, aliás, o maior campo de imigrantes, assim que é, e refugiados da Europa. As cerca de 1.500 crianças e adolescentes foram alojadas em contentores e vão agora ser distribuídas por centros de acolhimento espalhados por toda a França. A demolição do campo de refugiados e imigrantes começou na semana passada e foi dada como parcialmente terminada na segunda-feira, depois de mais de 6.000 pessoas terem sido retiradas do local. A maioria esperava atravessar o Canal da Mancha em direção ao Reino Unido. Estas e outras notícias também para vos dizer, ainda a fechar, que em termos de informação internacional, que o diretor do FBI suspendeu investigações no verão para não interferir na campanha eleitoral. Assim, James Comey aceitou colocar em lembrando uma investigação à Fundação Clinton e outra ao diretor de campanha de Trump para evitar intromissões judiciais no processo eleitoral. A revelação do New York Times expõe assim a aparente incoerência do diretor do FBI. O FBI absteve-se assim de avançar com duas investigações criminais no verão passado para não interferir na campanha eleitoral que decorre nos Estados Unidos, obedecendo à regra existente no âmbito do Ministério da Justiça que visa evitar casos judiciais que possam condicionar eleições em curso. Agora sim, estas e outras notícias de âmbito nacional e internacional para atualizar em próximos blocos informativos aqui na rádio, onde dá gosto ouvir informação.